Pronto, agora estamos gravando. A queridinha, né, orgânica, química orgânica. A gente vai numa das frentes de química, a gente está trabalhando em 2 frentes, né, a aula de ontem a gente trabalhou a parte de soluções, a introdução da parte de soluções, e hoje a gente começa a segunda frente, né, com a continuação, na verdade, dos compostos. A gente veio já desde o primeiro semestre trabalhando uma das frentes especificamente para estudar compostos químicos. Na frente de compostos químicos, a gente trabalhou primeiro os compostos inorgânicos, teoria de arrênios, ácidos, bases, sais, óxidos e reações. Neutralização, dupla troca, deslocamento, todo aquele papo. E hoje a gente entra nessa segunda parte do estudo dos compostos, que é a parte dedicada para a química orgânica. Então, antes da gente começar, eu queria fazer alguns apontamentos sobre a química orgânica no vestibular. A gente vai trabalhar no material, depois vocês deem uma olhada na apostila, a química orgânica está dividida em 3 capítulos. Se vocês observarem com atenção, os 2 capítulos iniciais estão seguidos, né, que é onde a gente está começando hoje. O primeiro capítulo é o capítulo dedicado ao estudo das funções orgânicas. O segundo capítulo é o capítulo dedicado ao estudo de isomerias, isomerias planas, isomeria espacial. O terceiro capítulo é um capítulo dedicado ao estudo de reações orgânicas. Esse capítulo, de maneira intencional, ele foi colocado no final da apostila, porque dos 3 capítulos, o que mais tem chance de fato de aparecer são os 2 primeiros, esses que nós estamos começando a estudar na aula de hoje. A parte de reações é uma parte mais delicada e ela necessita de mais, como é que eu posso dizer, de mais base teórica para poder estudar. Embora o capítulo de reações orgânicas esteja no final da apostila, vocês vão perceber que durante o estudo das funções, a gente já vai trabalhar algumas reações orgânicas. Tá? Uh, Estudar reação orgânica é um pouco diferente de estudar reação inorgânica. A gente consegue, a partir de algumas situações, trabalhar esses assuntos quase que em conjunto. Então, vocês vão perceber, na verdade, que quando a gente for estudar reação orgânica de fato, lá no finalzinho do ano, muita coisa você já vai saber, tá bem? Esse primeiro capítulo, ele é muito grande. O título do capítulo é Função Orgânica, porém, a gente vai começar estudando cadeia carbônica, vamos falar de regras de nomenclatura, vamos falar dos casos de hibridização do carbono, e depois que a gente fizer essa parte introdutória, aí a gente entra mesmo nos compostos orgânicos. Se a gente pensar na prova do Enem, a gente costuma esperar, não significa que isso vá acontecer, mas a gente costuma esperar 3 questões de orgânica. Se houver um padrão ali dos Enems, a gente observa 3 questões. Uma questão geralmente bastante simples, envolvendo identificação de função orgânica, se é um ácido, se é um aldeído, se é um éster, uma cetona. Uma segunda questão envolvendo isomerias, e aí pode cair plana ou espacial. E uma terceira questão envolvendo reação orgânica. Embora nos últimos anos as questões de orgânica ficaram um pouquinho escanteadas, vou ser bem honesto para vocês. Já teve ano, por exemplo, que chegou a cair 5 questões de orgânica e teve ano que caiu 2. Teve ano que não caiu isomeria. Então, eu costumo dizer que orgânica é dos assuntos ingratos, digamos assim. Por quê? Porque estuda-se muito e cobra-se pouco. E por que isso é ruim? Porque geralmente a parte de química orgânica, não sei exatamente como é que vocês lidam com ela, mas em geral a molecada gosta de orgânica. É um assunto que não envolve muita conta, a gente consegue fazer um monte de paralelos com coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, você tem uma aplicabilidade bastante grande de assuntos, tá? E é um estudo que rende, é um assunto que vale a pena você estudar porque ele rende. A gente não precisa ficar perdendo muito tempo
estudando orgânica, diferentemente, por exemplo, de estequiometria, diferentemente, por exemplo, de equilíbrio químico, que são assuntos bem mais pesados, tá bem? Então, o que que eu pretendo fazer? Eu pretendo trabalhar este assunto, né, a parte 1, que é a parte de funções orgânicas, entre 2 e 3 aulas, beleza? Porque realmente tem bastante coisa para fazer. Uma outra coisa que eu queria iniciar também comentando, e aí porque alguns de vocês nunca tiveram aula comigo, outros já, então já sabem sobre isso. Quando a gente faz cursinho, existe toda uma, como é que eu posso dizer? Eu vou usar a expressão certa mesmo. Existe toda uma perda de tempo para se estudar nomenclatura orgânica. E geralmente o aluno acaba ficando cansado de estudar nomenclatura orgânica, porque realmente a nomenclatura orgânica é um negócio meio maçante. É cheia de regrinhas, cheia de detalhes. Vocês vão perceber que a gente vai dar muito pouca importância para a nomenclatura. E isso é de caso pensado. Por quê? Porque se você pegar questões do Enem ou de vestibulares tradicionais, muito raramente você precisa saber nomenclatura, mas muito raramente. Então, e nomenclatura orgânica é um assunto um pouco mais complicado que a inorgânica, porque tem muito detalhe. Orgânica, a nomenclatura inorgânica é aquela que você decorou e acabou. Os compostos orgânicos, porque existe uma variedade enorme de compostos, tem uma série de detalhezinhos na hora de você estudar nomenclatura. Então, duas coisas são muito importantes que eu já queria citar aqui para vocês. Primeiro, não percam tempo estudando nomenclatura. Segundo, o que forem estudar de nomenclatura, procurem sempre fazer um nível bem superficial. Ah, mas eu preciso saber nomenclatura de composto? Claro que precisa. Mas os compostos que a gente estuda são compostos extremamente conhecidos. Então você não vai precisar ficar decorando nome ou tentando dar nome para molécula muito complicada, nome para polímero, nada disso, tá? Então, o nosso foco ao estudar orgânica ou sobretudo funções orgânicas é muito mais falar das propriedades dos compostos do que da nomenclatura. Então, o que que eu quero dizer com isso, pontualmente falando? É muito mais importante, por exemplo, você saber que um álcool faz ponte de hidrogênio do que ficar dando nome para álcool. É muito mais importante você saber que um fenol tem caráter ácido do que ficar dando nome para fenol. É muito mais importante você saber por que que um aminoácido tem caráter anfiprótico do que ficar dando nome, né? E quando a gente pega materiais de cursinho, de maneira geral, a gente percebe essa falha dos materiais. Os caras ficam lá um monte de aula apresentando nomenclatura, 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 e aí chega no vestibular e não cai. Então, quem nunca teve aula de orgânica comigo vai sentir essa diferença. A gente vai falar um monte de coisas. Espera aí que tem gente entrando aqui. A gente vai falar um monte de coisas que, de uma certa maneira, vão ser revisão de coisas que já passaram. Então, por exemplo, o que que você precisa de pré-requisito para orgânica? Para entender orgânica? Você precisa entender bastante ligação covalente polar, apolar. Você precisa saber bastante coisa sobre polaridade de moléculas. E você precisa saber bastante coisa sobre interação molecular. Então, que são assuntos que a gente já discutiu. Então, isso é uma outra coisa. Por que que eu gosto de trabalhar orgânica no segundo semestre? Porque você já teve toda uma base conceitual de química e agora a gente vai aplicar essa base conceitual dentro da orgânica, tá bom? Feitas essas ponderações, vamos começar então. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque eu preciso deixar meu celular no mudo, porque vivem me ligando aqui aquelas propaganda maldita. Pronto, agora eu já acertei. Então, na primeira aula, pelo menos uma parte dessa aula de hoje, ó,
Isso aqui é basicamente o que a gente quer fazer, tá? Acredito que não dê para fazer isso tudo hoje. A gente vai discutir um pouquinho das características estruturais e aí no final da aula a gente entra no sistema de nomenclatura, tá? O sistema de nomenclatura, ele é um sistema extremamente bem elaborado. Você vai depender muito menos da sua memorização quando você compara, por exemplo, com a nomenclatura de ácido, base, tá? E aí a gente vai praticar com os hidrocarbonetos. E tem bastante coisa para falar de hidrocarboneto, tá? Só para vocês terem noção, essa semana eu dei essa aula no presencial, eu nem cheguei a discutir sistema de nomenclatura. A gente ficou praticamente a aula inteira discutindo característica estrutural, tá bem? Bom, vamos começar então. E aí, a segunda parte, né, do, 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 do capítulo em si é a apresentação dos compostos orgânicos, álcool, aldeído, fenol e assim por diante, tá bom? Isso provavelmente a gente vai trabalhar na semana que vem, tá? Então vamos. Deixa eu começar aqui. Uma das coisas que chama a atenção na orgânica, você já deve ter ouvido falar que a química orgânica é uma parte da química que estuda compostos de carbono, certo? Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa, aqui. Uma das coisas que a gente ouve quando estuda orgânica é que a química orgânica é uma área especificamente dedicada a estudar o carbono. E uma coisa que é sempre legal da gente falar é, poxa, mas por que que o carbono tem... Por que que tem uma parte da química só para estudar o carbono? Porque o carbono ele tem algumas características que são diferentes. A começar por duas especificamente falando. Uma delas, a gente já falou na parte de ligação covalente, mas a gente precisa retomar essa discussão. Quando a gente estudou ligação covalente, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre hibridização. Falamos um pouco sobre a hibridização, como que funciona esse processo de hibridização e alguns exemplos de hibridizações. De maneira geral, o que é uma hibridização? Uma hibridização é uma espécie de teoria que procura explicar coisas que a teoria do octeto não explica. Quando a gente estuda ligação química, a gente aprende que os elementos têm uma tendência, durante uma ligação química, né, a se estabilizar, adquirindo uma camada de valência com 8 elétrons, certo? Só que conforme você vai estudando a teoria do octeto, você vai percebendo que alguns elementos não obedecem esse comportamento. Então, a teoria da hibridização ela surge como uma tentativa de explicar aquilo que o octeto não explica. O carbono, ele se encaixa dentro dessa teoria do octeto e é muito importante que a gente relembre essas questões. E aqui nós vamos falar um pouco de ligação sigma, ligação pi, tá? Então, se você assistiu esta aula, talvez você vá lembrar de muita coisa do que eu vou falar. Se você não assistiu essa aula de hibridização, é um momento para você pegar informações preciosas, tá? No caso da orgânica, se você não sabe hibridização, tem muita coisa que você vai ter que decorar. Ó, aceita aí e pronto. Quando você entende a hibridização, você começa a explicar coisas. E isso te diminui a carga de informação que você tem que decorar. Tá bem? Então, para a gente começar, eu gostaria de lembrar o que é a hibridização de um átomo. Não é só o carbono que hibridiza, como eu disse para vocês, mas aqui a gente vai concentrar a discussão no carbono. A hibridização é uma teoria, né, é um mecanismo de desemparelhamento
de elétrons da camada de valência de átomos. Não são todos os átomos que sofrem esse processo, tá? A gente pode citar, além do carbono, o fósforo, o enxofre, né? Geralmente, um átomo que hibridiza, ele não está obedecendo o octeto, geralmente, tá? E esse mecanismo de desemparelhamento de elétrons, ele tem duas consequências. Quais são elas? A primeira, que talvez seja a mais importante, aí, é um aumento da estabilidade do átomo. Tá? Lembra que o próprio fato de um átomo se ligar a outro já é um ato de aumentar a estabilidade, né? Eu estava falando, estava dando aula na escola e eu estava falando para os meninos assim: tudo na natureza, gente, tem um porquê. Por mais que a gente não saiba o porquê, existe um porquê. E no caso da química, tudo que um átomo faz na natureza visa aumentar estabilidade. E estabilidade para a gente é sinônimo de energia baixa. Então, um átomo, quando está, por exemplo, isolado ou separado, vamos colocar dessa forma, ele está numa situação de instabilidade. Quando ele se liga, ele aumenta a estabilidade. Uma outra coisa que os átomos gostam de fazer, sobretudo na camada de valência, é desemparelhar os seus elétrons. Esse processo de desemparelhamento de elétrons, ele faz com que o átomo fique menos energético. Então a hibridização, ela vai defender justamente essa ideia. Uma outra coisa que para a gente também é importante tem a ver com geometria molecular. Quando a gente estuda geometria molecular, a gente aprende que dependendo do átomo central, a molécula pode apresentar geometrias lineares, angulares, trigonais, piramidais e assim por diante. Então, quando um átomo hibridiza, além dele ganhar estabilidade, esse processo de hibridização ele afeta a geometria e estabilidade das ligações. Tá? Tanto é que quando a gente estuda carbonos, né, sp3, sp2, sp, a gente fala muito da geometria dos carbonos, que varia de acordo com o tipo de hibridização que ele sofre. Tá bem? Então, de maneira muito resumida, isso é a hibridização. Se vocês tiverem a necessidade de aprofundar um pouquinho mais esse tema, se você for fazer outros vestibulares, por exemplo, vale a pena você assistir essa aula de hibridização, tá? Se não me engano, acho que é a terceira aula de ligação covalente. Então, você procura lá na playlist, ligação covalente parte 1, parte 2, parte 3. Acho que é a parte 3, tá? Que a gente dedicou só para estudar a hibridização de carbono. De não só do carbono, mas de outros elementos. A gente falou do diamante, explicamos ressonância, que é um fenômeno que a gente vai falar bastante aqui na orgânica, tá? Enfim, o carbono, vamos lembrar de onde surge a necessidade de você pensar em hibridização. O carbono, gente, ele tem número atômico 6. Então significa que o carbono tem 6 prótons e 6 elétrons na eletrosfera.
Quando a gente usa o diagrama de Linus-Pauling para fazer a distribuição eletrônica do carbono, a gente tem a seguinte situação: 1s2, 2s2, opa, 2p2, certo? Aqui eu estou usando o diagrama de Pauling, tá bem? Ó, tem uma pergunta aqui que acho que vale a pena a gente falar. Só para lembrar, quanto mais estável, mais vai ter que ter energia para separar os átomos. Exatamente. Quando a gente vai quebrar uma ligação, né? Quando uma ligação ela é muito estável, ela vai necessitar de mais energia para ser rompida. Né? Isso é basicamente o que diferencia o que a gente chama de ligação sigma e a ligação pi, tá? Esse conceito também, né, de quebrar a ligação, ele vai ser também trabalhado aí, só que de forma mais de conta, né, na parte de termoquímica, no conceito de energia de ligação. Então, é isso aí mesmo, tá? Então, esse é o diagrama de Pauling para o carbono. Se a gente lembrar da camada de valência do carbono, isso aqui é a camada de valência do carbono, aqui. A camada de valência de um carbono, ela tem um orbital s com um par de elétrons. Os elétrons estão emparelhados. Tudo bem? E eu tenho 2 elétrons em orbital p, subnível p. Subnível p, eu tenho 3 orbitais, certo? Tá aqui. Como eu tenho 2 elétrons no subnível p, eu tenho um elétron aqui e outro elétron aqui. Tá certo? Agora, olha para essa camada de valência. Gente, essa camada de valência mostra que o carbono não poderia, presta atenção no tempo verbal que eu estou usando, o carbono não poderia fazer 4 ligações. O carbono não deveria fazer 4 ligações. Aí você fala assim, Danilo, mas por que não? Se o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, por que ele não deveria fazer 4 ligações? Porque 2 desses elétrons estão emparelhados. 2 desses elétrons estão emparelhados. E quando a gente estudou ligação covalente, a gente falou que um átomo só pode fazer ligação covalente com elétron desemparelhado. Elétron desemparelhado faz ligação covalente. Elétron emparelhado faz ligação dativa. Só que a primeira coisa que a gente ouve de professor quando entra na aula de orgânica é o carbono faz 4 ligações. Certo? Então, quando eu desenho isso aqui, ó, esse é o carbono que sofreu hibridização. Ele é um carbono hibridizado. Ele é um carbono que passou por este processo de desemparelhamento. Falo para vocês, vou ler essa frase aqui. Cara, nunca tinha visto isso, professor. Pois é. Isso é uma coisa, gente, que... Por que a gente é obrigado a fazer isso, né? Porque vocês estão disputando vagas com pessoas que sabem isso. Tipo, muitos dos colegas de vocês que vão prestar medicina, sobretudo, ou vestibulares de grande concorrência,
eles vão nesse lugar de aprofundar. Então, não dá para você não falar. Eu estaria sendo tipo irresponsável se eu não fizesse esse tipo de abordagem, porque tipo você fala, mano, mas de onde você tirou essa ideia? Porque isso cai no vestibular. Alguns anos atrás caiu uma questão no Enem, acho que uns 2, 3 anos atrás, talvez, que basicamente a questão era de hibridização. O cara ele mostrava ali várias moléculas e perguntava qual carbono era sp3, qual carbono era tetraédrico, não dá, não tem como, não dá para você não falar, né? Então, a hibridização, e vocês vão perceber como isso aqui é útil. Porque, tipo, aquela coisa assim, puta rodapé de caderno. Não é, não é. Se eu tô falando é porque tem coisas aqui bem importantes para a gente tirar de conclusão, tá? É uma, digamos assim, é uma ferramenta que vai evitar que você decore muita coisa. Vai por mim. Sabe onde a gente sente muito isso? Aqui na orgânica? Na parte de reação orgânica. Em geral, os alunos detestam reação orgânica. Se você já viu uma aula de reação orgânica no cursinho, é de chorar. É de chorar. Porque o professor vai assim, decora, decora, decora. Mano, na terceira, quarta aula você para de assistir. Fala, meu, foda-se. Não vou fazer isso. Porque não dá, é muita informação. Então, geralmente, reação orgânica, caiu, o cara erra. Pode perceber. O cara acerta a questão de isomeria, às vezes, acerta questão de função, mas a reação orgânica erra. E, gente, não é querendo deixar ninguém assustado, nada, mas a briga é feia. Uma questão pode te tirar da vaga. Então, tipo, se você pega um aluno que tem esse conhecimento, cara, ele dá um salto. Por isso que natureza é difícil subir nota. Por isso que natureza é difícil. Porque para você subir nota, você tem que ir até o fundo do negócio. Não é só fazer muito exercício. Você tem que ficar sabendo de algumas coisas que muitas vezes você nem. Não. Se você já fez cursinho, você vai lembrar que no teu material, essa aqui era a primeira aula de orgânica do ano. Do ano. E olha como isso é triste, né? O cara chega lá no cursinho, primeira aula, o cara começa a falar esse monte de coisa na cabeça. O cara nem viu ligação covalente, não sabe nem o que é camada de valência. Então, tipo, vira um bagulho que é incompreensível. É incompreensível, tá? Por isso que é importante a gente fazer isso, tá? Com o tempo vocês vão perceber essa importância, tá? Deixa eu ver aqui que acho que tem uma pergunta. Então, ó, estão falando aqui. Era separado orgânica e inorgânica. Então, tipo assim, o que acontece no material de cursinho? Primeira aula de orgânica, hibridização. Você só vai estudar ligação covalente lá para a quinta, sexta aula da outra frente. Mano, aí você já era. Você já perdeu. Já não consegue mais. Por isso que dividir em frentes é mais complicado. É mais complicado, tá? Então, ó, o carbono hibridizado, ele é um carbono com elétrons. Isso quando tem 3 frentes. Agora, eu vou contar para vocês uma coisa. Vocês estão reclamando que tem 3 frentes. Quando eu fiz cursinho, tinha 6 frentes de química. Eu tinha 6 aulas por semana. 6 frentes. Uhum. Então, tipo, é um caos. É um caos. Eu costumo falar o seguinte: cursinho é feito para pegar teu dinheiro. Ele não é feito para te ensinar. Esquece. Ainda mais esse tipo de modelo, né? De aula muito curta. Para o aluno que vai fazer uma carreira menos concorrida, ok. Agora, se você vai pegar um aluno que vai fazer medicina, que vai prestar um curso de direito, que vai fazer que é um curso numa uma faculdade pública, por exemplo, medicina em todas é concorrida. Público ou particular é sempre complicado. Quando você vai para a área de direito, as públicas são concorridas. Esse cara, ele vai ficar preso ali. Ele vai ficar preso ali. Então, tipo, é um outro. Tipo, não é para todo mundo. Não adianta. Agora, também
eu também sou obrigado a concordar pelo seguinte, se o cara vai fazer uma faculdade que não é tão concorrida, não tem por que ele fazer um curso como esse aqui. Não tem por quê. Tipo, eu vou prestar arquitetura, eu vou prestar... Meu, vai fazer cursinho, fica ali de boa, porque daí é uma outra pegada, né? Então, todos esses pormenores a gente vai descobrindo quando a gente vai adquirindo experiência. Mas eu falo para todo mundo, é muito importante que o aluno vá fazer um ano de cursinho, para que ele entenda que, tipo, mano, aquilo ali, dependendo do que eu quero, não vai ser interessante, tá? Então, assim, eu sempre falo isso também para vocês, gente. Primeiro, para dizer para vocês que vocês não estão loucos. Assistir uma aula de 3 horas de química, ou como vocês fazem de redação, de, de matemática, isso não é loucura. Vocês estão no lugar certo. E que vocês também possam, na medida do possível, aconselhar amigos. Fala, olha, você vai fazer medicina? Você quer fazer direito numa faculdade pública? Cara, pensa em fazer um outro tipo de curso. Porque, em geral, o que a gente percebe dos alunos? Os alunos têm muito medo de sair do cursinho. Medo. Porque o cursinho, ele cria um ambiente que parece que você só vai passar se você fizer ali. E não é assim. O cursinho, ele tem coisas boas? Tem. Mas quando você precisa dar aquele up, aí a coisa já não é mais tão importante. Até porque, hoje em dia, os cursinhos estão muito mais interessados em lotar a sala do que dar aula, né? Vocês sabem muito bem disso, vocês têm colegas que fazem cursinho, né? Tem sempre aquele colega nosso que você fala para o colega, fala, meu, vamos fazer um curso ali? Não, não, deixa, eu vou fazer aqui. Mas isso as coisas vão... A pessoa vai... Cada um tem o seu tempo, né? Eu costumo dizer que cada um tem o seu tempo. Mas isso aqui é o tipo de coisa, só para tipo, encerrar esse pormenor aqui, que você pode fazer 7 anos de cursinho. Você não vai ver. Então, o que adianta você ficar ali no cursinho, sempre naquele loop, entende? E eu admiro muito, já falei isso para alguns de vocês, e estou falando aqui para todo mundo. Eu admiro muito a coragem de vocês, de pensar fora da caixinha. Tipo, isso é uma coisa muito legal. Eu sempre falo com o Eloy, que tipo, a gente compartilha os cursos, né? A gente tem aluno muito foda. Eu tenho os melhores alunos que um professor poderia sonhar em ter. E isso não é puxação de saco, não, tá, gente? É de verdade. Por quê? Porque o que eu faço aqui, eu não faço em lugar nenhum. Eu não faço. Então, tipo, isso me dá muita gratidão mesmo, de poder fazer parte de uma situação em que a gente senta e fala, não, vamos estudar juntos. Então, tipo, só para comentar isso, porque porque assim, às vezes, eu não sei exatamente como que vocês enxergam tudo isso, mas às vezes pode passar a impressão de que a gente faz a coisa meio no automático. E não é, cara. Eu sei exatamente o quanto esse momento que a gente tem juntos aqui, que é super cansativo, puta, a tarde inteira, depois à noite, um monte de aula. Eu sei o quanto isso é importante. E isso vai fazer com que vocês sejam alunos da faculdade muito mais responsáveis. Muito responsáveis. E eu posso falar de carteirinha. Eu tenho alunos que fizeram cursinho comigo, o Arthur, a Elvira, a Poliana, a Vitória. Muitos deles vocês conhecem. Mano, você vai ver os caras na faculdade hoje, os caras estão dando um cacete em todo mundo. O cara entra na faculdade voando. Por quê? Porque ele já passou por isso aqui. Porque, tipo, tem também essa percepção de que, entrei na faculdade, pronto. Mano, é ali que vai começar. Então, muitas vezes a gente vê alunos que entraram na faculdade, mas chega lá e não dá conta. Não consegue. Por quê? Porque não está acostumado. A medicina, em particular, ela acaba filtrando um pouco mais isso. Mas, se você vai fazer uma pública, você vai sentir na pele. Você fala, mano, que é isso? Os caras são loucos. Então, tipo, eu fico muito grato mesmo por estar fazendo parte desse negócio. Eu sempre falo pro Eloy, eu falo, mano, a gente tem muita sorte, Eloy. Porque, nossa, é muito bom. Eu curto pra caramba. Eu curto pra caramba. Mas o cursinho, você precisa passar pelo cursinho uma vez, pelo menos. Pra você entender que, puta, é diferente, né?
Mas, enfim, voltando aqui. O carbono híbrido, ou hibridizado, ele é um carbono com elétron desemparelhado, ok? Agora, uma coisa importante, que eu escrevi aqui do lado. Ó. A hibridização, ela afeta a geometria das ligações. E essa parte ela é bem interessante para a gente. E a estabilidade também das ligações. A gente sabe que o carbono, ele aparece... Então, só para a gente fazer uma conexão, né? Como é que o carbono se resolve, digamos assim? Ele sofre hibridização para desemparelhar elétrons. Tá? Sofreu hibridização, desemparelhou os elétrons. Esse carbono é tetravalente. Tá? O carbono ele pode sofrer 3 tipos de hibridização: sp3, sp2 e sp. O que a gente precisa falar sobre cada hibridização? Primeira, como eu identifico esse carbono na estrutura? Segunda, qual a geometria do carbono? E terceiro, quais ligações são mais estáveis e menos estáveis? Tudo bem? Então, para cada um dos carbonos, a gente vai fazer um combo. Como identifica, qual a geometria e o tipo de ligação que ele vai fazer. Tudo bem? Beleza? Perguntas até aqui. Podem tirar print, por favor. Por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui, tá? Tô lendo aqui o chat. Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma dúvida aqui. Conheço uma pessoa que fez 7 anos de cursinho na escola e não sai do lugar. É sobre isso. Professor, você pode falar de novo por que sem a hibridização o carbono não faria 4 ligações? Posso. Para o carbono fazer ligação covalente, ele tem que ter elétron desemparelhado. Tipo, para ele compartilhar o elétron com outro átomo, ele tem que estar com o elétron sozinho no orbital. Agora, olha para isso aqui, ó. Como é que o carbono pode compartilhar esses elétrons se eles estão emparelhados? Entendeu qual é o problema? Para que ele faça as 4, os elétrons têm que estar um em cada orbitalzinho. O que a hibridização faz é justamente isso. De maneira muito resumida, o que vai acontecer na hibridização? Um desses elétrons aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Um desses elétrons vai pular para esse orbital vazio aqui, ó. Ele muda de camada, não é de camada, porque ele está na mesma camada, né? Ele sofre uma mudança de subnível. Ele passa de estar emparelhado num orbital S para estar desemparelhado no orbital P, tá? Tem todo um processo pelo qual a gente explica isso, mas isso a gente não precisa saber. Isso já é matéria de faculdade. Como que acontece essa hibridização? A gente não precisa, tá? Se ficou ainda dúvida, me fala. Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. A camada de valência, Dan, a camada de valência dele, hibridizado, vai depender do tipo de hibridização que ele vai sofrer? Isso. E é justamente por causa disso que tem 3 hibridizações. Na verdade, deixa eu contar mais uma coisa aqui, em cima da tua pergunta. sp3, na verdade, é o nome do orbital que hibridizou. Porque lembra que os orbitais têm nomes, não tem? Tem orbital S, P, D e F, certo? São os 4. Quando um átomo hibridiza, o orbital ganha um nome diferente.
Então, por exemplo, quando a gente fala assim, carbono sp3, na verdade não é o carbono sp3. O carbono tem orbitais sp3. Quando eu falo carbono sp2, é que o carbono tem orbitais sp2. E para o sp é a mesma coisa, tá? E a gente vai colocar isso tudo resumidinho. Pode ficar tranquilo que a gente vai anotar tudo isso, tá? Beleza? Podem tirar print aí, já tiraram, né? Vamos lá. Deixa eu seguir. Vamos lá. Vamos começar falando do carbono sp3. O nosso querido carbono sp3. Bom, gente, quando acontece a hibridização, os orbitais são alterados. Tem lá um mecanismo para isso. Mas uma coisa a gente precisa comentar. O carbono, na camada de valência, ele sempre terá 4 orbitais. Um com cada elétron. Para que ele possa ser tetravalente. Tudo bem? Então, o carbono sp3, ele tem uma camada de valência constituída por 4 orbitais sp3. Os 4 orbitais dele são do tipo sp3, tá? Como é que a gente reconhece um carbono sp3 numa estrutura? Porque tem muitas questões, dependendo do vestibular que você vai prestar, que a questão ela é bem simples. Ele quer que você aponte carbono sp3. Sabe onde esse carbono é importante? Na isomeria ótica. Isomeria ótica. A gente vai falar bastante deste carbono, tá? O carbono sp3, ele é um carbono que faz 4 ligações simples. Quatro ligações simples. O carbono ele pode fazer ligação dupla, ele pode fazer ligação tripla, mas o carbono sp3 ele só faz ligação simples. Esse carbono que só faz ligação simples, ele é chamado de carbono saturado. Saturado. Vamos parar aqui um pouquinho para entender a lógica do nome. Lembra que o nosso propósito não é decorar. Porque eu tenho certeza que vocês aprenderam que carbono saturado faz 4 ligações simples. Já ouviu essa expressão, ok? Mas por que ele chama saturado? Vamos entender isso. Ontem, a gente estava, de maneira até coincidente, estudando soluções na outra frente. E lá a gente aprendeu que tinha uma tal de solução saturada. E aí eu perguntei para vocês o que era saturado. E vocês responderam para mim. Falaram, saturado é quando chega no limite. Chegou num limite. Tá. Agora, pensa comigo, gente. Se o carbono faz 4 ligações simples, quantos átomos estão em volta desse carbono? Eu tenho 4 ligações simples. Se eu tenho 4 ligações simples, vocês concordam que aqui vai ter um átomo, aqui vai ter um outro átomo, aqui vai ter um outro átomo, e aqui vai ter um outro átomo? Esses átomos que estão ligados no carbono, eles são chamados de ligantes. Ligante. Ligante é quem está ligado. Agora, pensa comigo. É possível eu ter mais do que 4 átomos ligados a um carbono?
Sim ou não? É possível eu ter mais do que 4 átomos ligados a um carbono? Não. Ó, escreveram aqui. Não. Veio outra. Diretamente não. Exatamente. Então você concorda comigo que o número máximo de ligantes é 4? Por isso saturado. Ele está saturado do quê? De ligantes. Deu para entender? Por que do nome saturado? Porque esse nome é meio desconexo. Ah, saturado faz 4 simples. Mas qual é a relação da palavra saturado com 4 simples? É porque ele não tem mais como enfiar átomo nele. Deu para entender? Beleza? Tá? Então, ó, qual é o combo? Carbono sp3. Ele é um carbono saturado, porque ele tem 4 ligantes, portanto faz 4 ligações simples. Os orbitais deste carbono se chamam sp3. É o nome deles. Tá? Muito bem. Outra coisa. Geometria dos orbitais. Lembra que na aula de geometria a gente falava que a geometria do átomo depende das nuvens eletrônicas? Se eu tenho 4 orbitais, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, qual é a geometria mais estável para a molécula? Tetraédrica. Exatamente. Isso. A geometria é tetraédrica. Então a gente desenhava lá na aula de geometria o carbonídeo com um orbital aqui, um outro aqui, o terceiro orbital saindo da tela, é uma molécula tridimensional, né? E o quarto orbital aqui, ó. Aqui, tá? Beleza? Tudo bem? O ângulo, isso não é uma informação tão importante, tá? O ângulo dos orbitais é um ângulo de aproximadamente 109 graus. Vou colocar ele aqui, mas se você não quiser decorar, não precisa, tá? Aproximadamente 109 graus. Isso não é importante. Todos os ângulos são 109 graus. Na aula de hibridização, desculpa, na aula de geometria molecular, a gente usou até um aplicativo para fazer isso, mostrar. E na aula de hibridização eu mostrei um vídeo. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, abre essa aula de hibridização e dá uma sapiada ali, tá? Vai levando para frente a aula para você achar isso aqui, tá? Veio uma pergunta aqui, peraí, deixa eu abrir aqui o chat. Professor, o senhor pode repetir por que chama SP3? Posso. O que acontece? Quando o carbono hibridiza, o orbital dele muda. Muda. Então, ó, se eu voltar um pouquinho aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Se eu voltar aqui, tá vendo esse orbitalzinho aqui, ó? Tá vendo esse aqui? Ele é um orbital S. O nome dele é orbital S, tá? Esses 3 orbitais aqui são chamados de orbitais P. Então, o carbono normal, entre aspas, ele tem um orbital S e 3 orbitais P. Quando a hibridização é do tipo sp3, ele modifica os 4 orbitais. Então, o orbital S, ele passa a se chamar sp3. O orbital P passa a se chamar sp3. E por que o nome é sp3? Porque eu reformei os 4. Eu reformei o S,
e os 3Ps. Esses orbitais que são reformados, aqui, ó, eles são chamados de orbitais híbridos. Híbridos. Então, na verdade, o nome do orbital híbrido é, na verdade, uma referência a quais orbitais hibridizaram. Então, se um carbono hibridizar um S e 3Ps, os 4 orbitais vão trocar de nome, vão passar a se chamar sp3. Tudo bem? Por exemplo, por que o carbono sp2 vai chamar sp2? Porque ele vai reformar um S e 2Ps. Por que o carbono sp vai se chamar sp? Porque ele vai hibridizar um S e um P. Então, o tipo de hibridização faz uma referência a quais orbitais hibridizaram. Tá? Quando eu for fazer o exemplo do segundo carbono, talvez isso venha com mais clareza. Tá bom? Outra coisa. Outra coisa. Esses tracinhos aqui, ó, são as ligações do carbono. Vamos falar um pouco sobre elas. Essas ligações são denominadas sigma. Sigma. Ah, professor, mas isso não é uma ligação covalente? É uma ligação covalente. Ela é uma ligação covalente do tipo sigma. Então imaginem que essas ligações são feitas com outros átomos. Por exemplo, vamos fazer de conta. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Se eu não consigo desenhar. Vamos fazer de conta que aqui você tenha um hidrogênio. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Supor pegar um metano, tá? Molécula simples. Gente, para uma ligação acontecer, os caras não têm que compartilhar elétrons. O carbono vai emprestar um elétron para o hidrogênio e o hidrogênio vai emprestar um elétron para o carbono. Onde estão esses elétrons? Eles estão num orbital. Então, para uma ligação acontecer, os orbitais têm que se encaixarem. O orbital do carbono tem que encaixar com o orbital do hidrogênio. Esse encaixe de orbitais é chamado de sobreposição. Sobreposição. Só que, gente, quando os orbitais se sobrepõem, como se eles se encaixassem assim, ó, essa sobreposição ela pode acontecer de duas maneiras. Os orbitais, tenta imaginar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso de uma forma simples. Espera aí, deixa eu trazer para cá. Tenta imaginar que essas duas canetas são os orbitais. Ó, tá vendo aqui as duas canetas? Uma caneta é um orbital do carbono e a outra caneta é um orbital do hidrogênio. Quando os orbitais vão encostar, assim um no outro, essa sobreposição ela pode acontecer assim, ó, ou assim, ó, de lado. Os orbitais eles podem se encostar assim ou assim, tá? Imagina que meus dedos são os orbitais. A sobreposição assim, ó, ela é chamada de sobreposição frontal.
assim, ó. E essa sobreposição, quando ela ocorre, ela dá origem a uma ligação muito, 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 muito estável. Forma ligações muito estáveis. Estáveis. E aí, eu vou pegar uma pergunta que fizeram alguns minutos atrás sobre o que é uma ligação estável. Ó, veio aqui, acabou de vir outra pergunta. Dan, é essa é a fácil de quebrar? Não, a fácil de quebrar é a π. Essa é mais difícil de quebrar, porque ela é muito estável. Então, ligações sigma são difíceis de quebrar. De quebrar. As ligações sigmas são ligações fortes. São ligações que, para você conseguir quebrar, você vai precisar de uma condição muito específica. E, cara, olha onde as coisas começam aí. Isso que é foda. Meu, orgânico é muito foda. Já ouviu falar de plástico, né? Já ouviu falar de plástico. O plástico mais utilizado pela humanidade é chamado de polietileno. Polietileno. E o polietileno é formado por vários carbonos, todos eles do tipo sp3. Se os carbonos do polietileno são do tipo sp3, quer dizer que as ligações são fortes. Está acompanhando? Por isso que o plástico não degrada na natureza. Tem toda uma área da indústria química, e você já ouviu falar sobre isso certamente, que está preocupada em desenvolver materiais que sejam biodegradáveis. Um material, para ser biodegradável, ele precisa reagir no meio ambiente. Se um composto é formado só por ligação sigma, ele é um composto muito estável. Se ele é um composto muito estável, ele não vai reagir. Por isso que o plástico dura centenas de anos na natureza. Só para vocês verem como essa ligação é forte, gente. Para você fazer um composto desse reagir, você vai ter que, por exemplo, para quebrar a ligação dele, você vai ter que jogar radiação ultravioleta no composto. E a radiação ultravioleta, ela é extremamente energética. Percebe como a gente começa a fazer link com coisas aparentemente nada a ver? Tá, por que o plástico é tão difícil de decompor? Porque ele é estável. Por que ele é estável? Porque o carbono é sp3. Portanto, ele faz ligação sigma. A ligação que a gente vai estudar daqui a pouco, ela é uma ligação mais maleável, digamos assim, que é a ligação π. Tá? O carbono sp3 só faz ligação sigma. As 4 ligações do carbono, deixa eu colocar aqui, ó. As 4 ligações são sigma. Opa, peraí. 4 ligações são sigma, tá? Então, vamos lá. Combo carbono sp3. Carbono sp3 tem 4 orbitais híbridos. Ele é um carbono que faz 4 ligações simples. Ele é saturado, porque tem 4 ligantes. As ligações formam geometria tetraédrica, são chamadas de sigma e são muito estáveis, portanto difíceis de serem quebradas, tá? Eu ainda não falei por que ela chama sigma, mas depois eu falo, tá? Daqui a pouco eu comento sobre isso. Beleza? Veja se ficou alguma dúvida.
Ótimo. Perfeito. Vamos passar, então, para o carbono sp2. Pode tirar print, tá, gente? Esqueci de falar, pode tirar print. Aí. Maravilha. Então vamos lá. Carbono sp2. Bom, vamos falar dos orbitais primeiro. A gente vai fazer igualzinho a gente fez para o sp3, tá? Como é que é a camada de valência do carbono sp2? Ele tem 4 orbitais. 3 são híbridos. Três são híbridos, que são os sp2. E ele tem um não híbrido, que é o P. Ah, peraí, deixa eu só escrever aqui, porque eu esqueci de escrever aqui no outro. Aí assim, gente, qual que é a diferença de um orbital híbrido para um não híbrido? O híbrido é aquele que sofreu o processo de mudança. O orbital não híbrido é o orbital que ele já tinha normalmente. Porque esse processo de hibridização, pelo que a gente entende dele, ele é uma espécie de metamorfose do átomo. Ele modifica o orbital. O carbono sp3, ele modifica os 4 orbitais dele. Ele transforma cada orbital em sp3. O carbono sp2 não. Dos 4, 3 se transformam e o 1 não. Esse orbital que não se transforma, ele é conhecido nos materiais com o nome de orbital puro. A gente chama de orbital puro. 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 Ok? Segunda coisa, como é que eu reconheço um carbono sp2? O carbono sp2, gente, ele vai ser... Olha como é que a coisa funciona. Ele tem 3 híbridos, certo? Os 3 híbridos ficam separados e o orbital puro fica junto com um dos híbridos. Vê. Por isso que a gente aprende que o carbono sp2 faz dupla. A dupla, na verdade, é uma ligação com 2 orbitais. Ele usa um sp2 e um p. E um p. Os orbitais híbridos, eles sempre ficam separados. Cada um com um átomo. Ô, gente, quantos ligantes tem esse carbono? 3. Ele é saturado? Ele é saturado? Não, porque ele poderia se ligar com 4 ligantes. Toma cuidado, gente, porque eu tenho medo que aconteça uma coisa aqui. Todo carbono faz 4 ligações, mas nem todo carbono tem 4 ligantes. Fica claro essa frase para vocês? Se não fica claro, chama aqui no chat. Eu vou repetir a frase. Todo carbono faz 4 ligações, mas nem todo carbono tem 4 ligantes. Então esse carbono ele é tetravalente, mas ele não tem 4 ligantes. Então eu vou escrever aqui, ó. Ele é um carbono. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Eu escrevi assim. Ele é um carbono insaturado
Porque ele tem só 3 ligantes. Tá bem? Beleza? Tá. Outra coisa, geometria. Geometria. Como é a geometria do carbono? sp2. Gente, o carbono sp2 ele tem 3 nuvens eletrônicas. Aqui vai vir um átomo, ó. Aqui vai vir um átomo. E aqui vai vir outro átomo. Tudo bem? Exatamente. Ó, veio uma pergunta aqui. Professor, então a dupla, ela conta como um ligante? Sim, sim. Na verdade, o que é uma dupla, na real? São duas covalentes com o mesmo átomo. São duas covalentes, só que com o mesmo átomo. São ligações atreladas uma à outra. Tá bem? Beleza? Então, se esse elemento tem 3 ligantes, qual que é a geometria dele? Exatamente. Trigonal plana. Trigonal plana. Mano, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. Aldeído, cetona, ácido carboxílico, amidas, ésteres, alcenos, tudo tem dupla. Tudo carbono sp2. Se você entendeu isso aqui, você vai entender reação de esterificação, reação de hidrólise, reação de adição. Acabou, decoreba. Tá? Então, a geometria é trigonal. Bom, se a geometria é trigonal, vamos desenhar então o Paranauê aqui, ó. Na geometria trigonal, eu vou ter uma ligação aqui, um orbital sp2, o outro aqui e o outro aqui. E o quarto orbital, que é o puro, eu vou desenhar ele para cá. Tá bem? Tudo bem. Vamos falar sobre os tipos de ligação. Ah, ângulo. Ângulo. 120 graus. Que é o ângulo da geometria trigonal. Tá? Ângulo da geometria trigonal. 120 para as 3, né? Tá? Quais são as ligações? Bom, os orbitais híbridos, eles fazem ligação sigma. Eles fazem ligação sigma. Tudo bem? Ô, gente, lembra que eu falei que a hibridização estabiliza o átomo? Lembra que eu falei que a hibridização estabiliza o átomo? Nós vamos perceber um padrão aqui. Sabe qual é o padrão? Orbital híbrido só faz ligação sigma. Olha para o desenho anterior. Olha aqui, ó. Quantos híbridos tem o carbono sp3? 4. Quantas ligações sigma ele faz? 4. Se a ideia da hibridização é, estabilizar o carbono, nada melhor do que fazer ligações fortes. Faz sentido. 4 híbridos, 4 ligações fortes. Tá? Aqui eu tenho 3 híbridos, 3 ligações sigmas. Sobreposição frontal de orbital altamente estável, difícil de ser quebrada. Igualzinho ao anterior. Agora, o outro orbital do carbono, quando ele for ligar com o átomo aqui do lado, ó, esse orbital, ao invés dele encostar assim, ó, o orbital vai encostar assim, ó. Ele vai encostar de lado. Quando os orbitais encostam de lado, a ligação acontece.
mas ela não é tão fodástica. Ela é uma ligação mais frouxa. Essa ligação se chama pi. Pi. A ligação pi. Como é que é a ligação pi? Ela é formada por sobreposição lateral de orbitais e ela é menos estável comparada com a sigma. Comparada com a sigma. E isso é extremamente importante para a gente entender reações. Compostos que têm ligação dupla são mais fáceis de reagirem. Por quê? Porque a ligação π ela é mais fácil de quebrar. Reações de adição, regra de Markov-Nikov, tá? A gente vai falar sobre isso também, beleza? Tem uma pergunta aqui, Dan. O carbono sp3 é menos estável que o sp2 por possuir uma ligação sigma? Cara, aqui a gente já não está mais nem discutindo OPSP, aí escrevi OPSP, tá? A gente já nem discute mais aqui se o carbono é estável ou não. Aqui a gente passa a discutir se a ligação é estável ou não. Para a gente, esses carbonos são estáveis, os dois. A questão aqui é como é que esses carbonos vão reagir? Ah, quem é mais fácil de sofrer uma reação? Um carbono sp2. Porque das 4 ligações, uma é fraca. Tudo bem? Tanto é que os compostos que têm dupla, você consegue reagir só esquentando ele. Não precisa nem pôr catalisador. Porque a ligação π ela é uma ligação que se você esquentar um pouquinho, ela estoura. Ó, margarina. Margarina. Margarina é gordura hidrogenada. O processo de hidrogenação da margarina acontece nas ligações duplas. A margarina é feita de óleo vegetal, certo? O óleo vegetal tem cadeias com ligações duplas, certo? Quando a margarina é produzida na indústria, uma das etapas dela é pegar aquele óleo, quebrar algumas ligações π e colocar átomos de hidrogênio na molécula. Então, se você pegar uma margarina e olhar no frasco, está escrito gordura vegetal parcialmente hidrogenada. Essa reação é super famosa. Cai em tudo quanto é vestibular. Hidrogenação da gordura vegetal. Tá? Reação de adição. Regra de Markov-Nikov. Na adição da dupla, o carbono mais hidrogenado. Nanana. É tudo isso aqui que a gente vai discutir. Tá bem? Beleza? Sabe aonde que isso tem um problema? No benzeno. A ligação do benzeno, o benzeno faz ligação dupla. Mas o benzeno não é um composto tão fácil de reagir. Por causa da ressonância. Então, isso é um outro tema que eu não vou entrar aqui nessa discussão, porque a gente está falando de outras coisas. Tá? Mas vale a pena você dar uma olhada na aula de hibridização quando a gente fala de benzeno. Talvez, se vocês assistirem a aula de hibridização de novo, vai cair um monte de ficha, porque vocês estão vendo isso de novo, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que não. Do carbono sp2 é isso aqui, tá? Podem tirar print, pessoal, por favor. Fiquem à vontade para tirar o print.
Bom, agora a gente vai encerrar a parte de hibridização falando do carbono. A gente falou do carbono sp2, do sp3 e agora vamos para o carbono sp. Bom, como é que é a camada de valência do nosso carbono sp? O carbono sp ele tem 2 orbitais híbridos, que são chamados de sp, os dois, tá bom? E além dos 2 orbitais híbridos, ele tem 2 orbitais não híbridos, que são os orbitais puros. A gente chama de puros, que são os p. Então ele continua tendo 4 orbitais, 2 híbridos e 2 não híbridos. Em termos de estrutura, o carbono sp2 ele pode aparecer de 2 maneiras para você. O carbono ele pode fazer 2 duplas. Deixa eu desenhar já os dois de uma vez aqui. Assim. Aqui. 2 duplas. Então, por exemplo, onde que aparece esse carbono, né? No CO2, gás carbônico, tá? Ou ele pode fazer uma simples, e uma tripla. Essas são as 2 possibilidades para os carbonos, tá bem? Nas 2 situações, o carbono ele vai estar ligado a 2 átomos, ó. Aqui vai vir um átomo, um ligante, né? E aqui um outro ligante. Ou aqui um ligante e outro ligante. Ah, peraí, gente, eu desenhei uma coisa errada aqui. Depois vocês vão tirar print, né? Então, deixa eu só... Deixa eu fazer da cor certinha, porque senão vai dar ruim. Ó. Ai, droga, peraí, errei. Ixi, eu dei uma bugada agora aqui, calma aí. Aqui e aqui, ó. Pronto. Aqui, tá? Nas 2 situações, eu vou dizer que os carbonos são insaturados. São insaturados. Insaturados, tá? 2 ligantes. Observe uma coisa. Se os carbonos têm 2 ligantes, significa que eles têm 2 nuvens eletrônicas. E pela geometria molecular, ele vai ter geometria linear. 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 Tá bom? O ângulo de ligações entre os carbonos é de 180 graus. Tanto no carbono que faz 2 duplas, né? Como no carbono que faz tripla e simples. Tá? Beleza? Estão perguntando aqui no chat, geometria angular. Cara, o carbono não tem geometria angular. A geometria angular é quando você tem, por exemplo, 2 nuvens e um par de elétrons sobrando. Esse é um caso de geometria angular. Ou no caso da água, por exemplo, né, que você tem 4 nuvens e 2 sobrando, tá? Mas para o carbono isso não acontece. O que a gente percebe, até pelos exemplos que eu estou colocando aqui no quadro, o carbono não sobra par de elétron para ele. Todas as nuvens do carbono estão ocupadas com átomos, tá? Isso, o caso da água, exatamente. O caso da água é angular, tá? O oxigênio forma moléculas angulares. O enxofre forma moléculas angulares. O carbono não, tá bom? Beleza?
Observa a cor das ligações, porque o carbono ele usa os orbitais híbridos, eles estão sempre separados, tá vendo aqui? Ó, peraí, deixa eu pegar aqui o apontador. Ó. Olha para o carbono duas duplas. Ele tem um orbital sp2 aqui e outro carbono sp2 aqui. Então, os carbonos, os orbitais formam 180 graus. E os dois orbitais p ficam um em cada lado. Quando o carbono faz tripla, ele tem um orbital sp2 do lado, outro orbital sp2 do outro lado, e os dois pis estão juntos. Tá? Beleza? O que isso quer dizer? Que esse carbono ele faz com os orbitais híbridos ligação sigma. Aqui também. E com os não híbridos, os p, pi. Duas pis. Aqui. Ou elas vêm separadas, ou elas vêm juntas. Então, tipo, esse tipo de composto também é fácil de reagir. Alcinos, né, que são os hidrocarbonetos que têm ligação tripla, composto que tem duas duplas, que são os dienos, que a gente vai falar também na aula de hidrocarboneto, tá? Beleza? E aí, só um outro comentário, bem rapidamente, para poder concluir essa questão da hibridização. Por que sigma chama sigma? Que eu já estava devendo de falar isso para vocês. Sigma começa com S. E toda ligação sigma é feita com orbital híbrido, que é do tipo sp3, ou sp2, ou sp. As ligações π se chamam π porque elas sempre são feitas com orbitais p. Então, uma outra, a gente pode colocar isso aqui, ó, seria o desfecho da coisa. Observação. Orbitais híbridos sempre vão fazer ligação sigma. Então, o carbono sp3, ele tem 4 híbridos. Faz 4 sigmas. O carbono sp2, que é esse aqui, ó, tem 3 híbridos. Faz 3 sigmas. O carbono sp tem 2 híbridos, 2 sigmas. E os orbitais puros, que são os orbitais p, fazem π. Por isso que o carbono sp3 não tem ligação π. Porque ele não tem orbital puro. Tá? Isso, só também relembrando, tem a ver com o jeito que os orbitais interagem. A interação frontal ela é mais estável, vai gerar ligações mais fortes. A interação lateral é uma interação mais frouxa, então ela vai dar origem a ligações mais fracas. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print, façam as perguntas que quiserem, que precisarem, para a gente entrar na parte final dessa primeira parte. Ok. Bom, continuando. Nesse finalzinho de conteúdo da aula de hoje, eu queria reservar esses minutos para a gente falar sobre cadeia carbônica. Lembra que eu comecei a aula dizendo que o carbono é um elemento que tem comportamentos especiais. Um dos comportamentos é as hibridizações, que ele faz 3 tipos. Né? O outro comportamento é a capacidade que o carbono tem de se ligar a outros carbonos.
Isso não é uma coisa comum entre átomos. Você não vai encontrar, por exemplo, moléculas que tenham cadeias de oxigênio, cadeias de nitrogênio. Não tem isso. O carbono, sim, tem essa característica de se ligar a outros carbonos. Toda vez que o carbono se liga a outros carbonos, a gente tem uma estrutura chamada cadeia carbônica. E a cadeia carbônica, ela também explica muita coisa. Ó, estão perguntando aqui uma outra coisa. Peraí. Dan, sempre terá 2 sigmas ou eu posso ter mais que 2 sigmas? No carbono sp, não. Só 2 sigmas, ó. Ó. Olha aqui, ó. Nesse aqui não tem como, tá? Carbono sp3, 4 sigmas. Carbono sp3, desculpa. Carbono sp2, 3 sigmas, vixe. E carbono sp, 2 sigmas, tá? Sempre 2 sigmas. Guarda, talvez a informação que te ajude a guardar isso é o número de sigmas é o número de orbitais híbridos. Ó, olha aqui. 4 híbridos, 4 sigmas. Tá vendo? Aqui, 3 híbridos, 3 sigmas. E aqui, 2 híbridos, 2 sigmas. Tá bom? Beleza. Sobre as cadeias carbônicas, gente, a gente já deu uma explorada no quanto é importante você conhecer o tipo de hibridização. Isso vai explicar por que alguns compostos reagem mais facilmente e outros compostos reagem com mais dificuldade, certo? Para ajudar essas explicações, a gente precisa também falar das cadeias. A maneira com que os átomos se organizam pode dar maior ou menor estabilidade para a molécula. A molécula pode ter mais estabilidade ou menos, dependendo do tipo de cadeia carbônica. Então, eu gostaria de enumerar aqui alguns tipos de cadeia. Aqui a gente tem a estrutura de um lipídio, tá? Esse lipídio é um lipídio de origem vegetal, tá? É uma gordura vegetal, digamos assim, tá? E aqui a gente vê uma cadeia carbônica com uma porrada de átomos. Uma porrada de átomos de carbono ligados entre si. Tá bem? O que a gente vai observar? Os carbonos podem se ligar, gente, praticamente de qualquer jeito. Praticamente de qualquer jeito. E isso explica por que eu tenho tanto composto orgânico na natureza. Não sei se vocês sabem, mas a quantidade de compostos orgânicos é tipo 10 vezes maior que a quantidade de compostos inorgânicos. O que faz até um pouco de sentido, né? Porque os compostos orgânicos são fundamentais para qualquer forma de vida. Não existe nenhuma forma de vida que seja inorgânica. Até os organismos mais simples, né, que tem aquela discussão na biologia se vírus é vivo ou não, é ser vivo ou não, só tem molécula orgânica. O DNA, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, as enzimas, os neurotransmissores. Cara, tudo é orgânico. Então, a gente vai explorar um pouquinho aqui os tipos de cadeias carbônicas. Aqui eu tenho uma árvore de classificação que vocês já devem ter visto. Acho que eu dou um zoom aqui, acho que eu consigo vê-la. Ó. A gente tem aqui, ó, classificação das cadeias carbônicas. Tá? Essa primeira abertura aqui é o critério de classificação. A gente vai classificar uma cadeia de acordo com o fechamento da cadeia, de acordo com a disposição dos átomos de carbono, de acordo com o tipo de ligação entre carbonos e de acordo com a natureza dos átomos da cadeia.
tá? Então aqui vem aqueles nomes bem famosos, né? Aberta, fechada, mista, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. Tá bem? Dentro da fechada, aromática e não aromática. Então, a gente vai fazer uma passagem sobre esses tipos e vamos colocando os exemplos. Tá bem? Beleza? Bom, de acordo com o fechamento da cadeia, a gente pode ter cadeias assim, ó. Assim. A gente pode ter cadeias assim. E a gente pode ter cadeias assim, ó. Pronto. Tá? Gente, aqui já vamos aproveitar para falar algumas outras coisas que são complementares a isso que a gente está comentando. A primeira cadeia aqui, ela é chamada de aberta. Aberta. A cadeia aberta, ela tem esse nome porque ela contém extremidades de carbono. Tá vendo, ó? Você tem um carbono aqui na ponta, carbono aqui na ponta, aqui os carbonos do meio, tá? E aqui eu tenho um outro carbono da ponta. Esse carbono da ponta, ele tem um nome especial. Ele é chamado de carbono primário. Primário. E aqui também. Primário. Esse nome primário vem do fato de que esse carbono ele está ligado a um outro carbono apenas. Se você olhar para o carbono da ponta, ele está ligado com 3 hidrogênios e com um carbono. Então, o carbono primário ele sempre vai aparecer em cadeias abertas, né? Aliás, na cadeia aberta você tem que ter pelo menos 2 desses carbonos. 2 desses carbonos, tá? O carbono aqui do meio, esse aqui do meio, e esse aqui também, ó, eles são chamados de carbonos secundários. Por quê? Eles estão ligados a 2 outros carbonos. A 2 outros carbonos, tá? Então esses nomes eles aparecem bastante. A gente vai, volta e meia, vai usar esses nomes, tá? Se você olhar na cadeia aqui, daqui de baixo, ó, essa cadeia ela é fechada. Porque ela não tem extremidade. Portanto, eu posso dizer que a cadeia não tem carbono primário. Os carbonos desse tipo de cadeia, eles são todos secundários. Secundários, tá? As cadeias fechadas, elas também podem ser chamadas de cíclicas. Cíclicas, tá? Dentro das cadeias fechadas, a gente tem 2 tipos: aromáticas e não aromáticas, tá? Eu vou discutir essa terminologia na aula de nomenclatura. Eu prefiro fazer essa discussão na aula de nomenclatura. Mas, para quem já lembra um pouquinho, a cadeia aromática é aquela que tem benzeno. O benzeno é um composto chamado de aromático. A gente chama ele de aromático. Tem uma explicação para isso, tá? Mas como essa explicação é um pouquinho mais específica, eu prefiro deixar chegar o momento ideal para falar dela, tá? Por enquanto, vamos só pensar em cadeia aberta e fechada, tá? Beleza? Depois a gente fala do aromático e não aromático.
O que pode acontecer muitas vezes é a cadeia ser fechada, aqui, ó, mas ela tem uma extremidade. Ela tem uma extremidade. Nesse caso, ela tem uma região fechada e tem uma extremidade. Então, aí eu vou chamar o composto de cadeia mista. Mista. Tá bom? A forma da cadeia, ela vai interferir na nomenclatura e ela vai interferir no tipo de reação que o composto sofre. Se o composto tiver cadeia fechada, vai... Opa, perdão. Se o composto tiver cadeia fechada, vai acontecer alguns tipos de reação. Se o composto tiver cadeia aberta, vão acontecer outros tipos de reação, tá? Então, isso também é importante, o que justificaria, né, por que isso é estudado, tá bom? Isso, ó, fizeram uma observação aqui, eu vou colocar isso. Esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Terciário. Porque das 4 ligações, ele está fazendo 3 com outros carbonos. Tá? Então, na real, gente, o nome primário, secundário, terciário, ele tem a ver com os carbonos vizinhos. Carbonos vizinhos. São os carbonos que estão em volta daquele carbono que você está analisando. Eu vou ter primário, secundário, terciário e vou ter quaternário também. Daqui a pouco eu mostro um quaternário para vocês. Tá? Tudo bem? Fechou isso? Tranquilo? Podem tirar print. Beleza. Outro. Critério, disposição dos átomos. Na disposição dos átomos, a gente vai ter 2 tipos de cadeias. Eu vou ter cadeias assim. Assim. Ou cadeias assim, ó. Peraí. Ó. Assim. Tá? As 2 cadeias são abertas. Só que a primeira cadeia, ela tem 2 extremidades, ó. Aqui eu tenho um carbono primário. Aqui eu tenho um carbono primário. Tá certo? Esse tipo de cadeia, eu posso chamá-la de cadeia normal ou linear. Linear. Cadeia normal ou linear. Só que às vezes, o que pode acontecer, e é até bem comum, é a cadeia ter 3 extremidades. E ela tem aqui, ó, aqui nesse meio, um carbono terciário, tá vendo? Esse aqui é um carbono secundário, né, ó. Tá? O fato de você ter um carbono terciário numa cadeia aberta faz com que ela tenha uma espécie de bifurcação, tá vendo? Ó? Bifurcação. Esse tipo de cadeia, que é bem comum, é chamada de cadeia ramificada. Como se fossem raminhos mesmo, tá? O fato de uma cadeia ser normal ou ramificada, por exemplo, pode afetar o ponto de ebulição do composto. A gente estudou isso na aula de interação molecular.
Compostos que têm o mesmo número de carbonos, mas um é normal e outro é ramificado, você vai ter uma diferença de interação molecular, tá? Então, muitas vezes, a questão envolve o assunto de cadeia normal ramificada, mas vai mais para a parte de interação molecular e não necessariamente da cadeia, tá? Aqui também vamos usar este critério para nomenclatura. Nós vamos ver que existe uma regra para dar nome para a cadeia normal, que é a cadeia que não tem ramificação, né? E tem uma outra regra para dar nome para cadeias que têm ramificações, tá? Então, ficar ligeiro nessa questão, tá? Para uma cadeia ser ramificada, gente, ela tem que ser aberta e ter carbono terciário. Pode ter carbono quaternário também, né? Você pode ter carbono quaternário. Por exemplo, imagina que aqui, ó, ao invés desse hidrogênio, eu tivesse um outro carbono aqui. Vê, vou colocar aqui, ó. Vou fazer um desenho legalzinho, só para a gente colocar. Ó, pronto. Tá vendo? Esse carbono aqui do meio, ele é um carbono quaternário. Quaternário. Tá? Quanto mais carbonos terciários você tiver, quaternários, mais ramificação você vai ter. Então, vou escrever aqui, ó, carbono terciário ou carbono quaternário. Bom, tem alguns exercícios, é mais raro aparecer, em que o cara vai te dar uma molécula e vai pedir para você classificar a cadeia. Se ela é aberta, fechada, saturada, insaturada, tá? E os critérios eles vão sendo cumulativos. Você vai classificar uma cadeia em 4 critérios, entendeu? Então ela pode ser, por exemplo, aberta, ramificada, saturada, homogênea, exemplo. Fechada, normal, insaturada. Os critérios eles vão sendo acumulados, tá? Por exemplo, essa cadeia aqui, ó, ela é aberta, ramificada, saturada e homogênea, tá? A gente vai falar agora dos outros 2 critérios. Tudo bem? Beleza? Pode tirar print. Podem tirar print. Ok. Tipo de ligação entre carbonos. O carbono, como a gente viu, ele pode fazer ligação simples, dupla, tripla, certo? Então você tem cadeias assim, você tem cadeias assim, ó. E você tem cadeias, por exemplo, assim, ó. Tá? Uma cadeia é chamada de saturada quando todos os carbonos fazem ligações simples entre si. Saturadas. Daí vem o termo, né? Gordura saturada, gordura insaturada. Por exemplo,
Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, daqui a pouco eu volto aqui, ó. Dá uma olhada nessa molécula de gordura. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma dupla entre carbonos? E aqui também, ó. Então, isso é uma gordura insaturada. Aqui no meio não tem dupla, tá vendo, ó? Mas aqui tem uma e aqui tem outra. Então, se tiver uma dupla entre carbonos, você já vai chamar a cadeia de insaturada, tá bom? Cadeia insaturada. Beleza? Você pode ter poliinsaturados, né? Por exemplo, ó, aqui ela é monoinsaturada. E aqui ela é poliinsaturado. Então, na verdade, gente, o que é uma insaturação? Insaturação. Vamos escrever isso aqui, ó. O que é uma insaturação? Uma insaturação corresponde ou à ligação dupla entre carbonos ou tripla. Eu não coloquei nenhum exemplo de tripla, mas você pode considerar também que a tripla ela é uma insaturação, tá? E aí eu vou voltar naquela observação que fizeram agora há pouco, né? Quanto mais insaturações, mais fácil a molécula reage. Porque tem as ligações pi, tá? Pis pode ter dupla ou tripla, mas você vai ter ligação pi. Tá bem? Beleza? Tá aí o terceiro critério. Podem tirar print. Maravilha. Quarto critério, gente. O quarto critério, ele é usado bastante para você dar nome para éter, para éster. Então, em algumas funções orgânicas, ele vai aparecer bastante, que é o critério homogêneo heterogênea. Então, vamos desenhar aqui duas cadeias. Ó. Espera que tem uma pergunta aqui. Professor, elas são poliinsaturadas porque tem duas duplas? Mas, se tiver mais que uma, pode ter duas, três, por isso poli, tá? Não precisa ter só dupla. Pode ter uma dupla e uma tripla, duas triplas. Se tiver só uma insaturação, é monoinsaturada. Duas ou mais é poli, tá? Tranquilo. Natureza dos carbonos. O que pode acontecer numa cadeia, gente? Opa, ó. Você pode ter cadeias carbônicas, onde você tem um monte de carbono ligado. Tudo bem? Só que às vezes pode acontecer de você encontrar um átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Ó, assim, ó. Tá vendo? Né? Isso aqui é uma amina. Para quem lembrar, isso aqui é uma amina. Tá? Quando a cadeia carbônica só tem carbonos, eu chamo a cadeia de normal. Aliás, normal. Homogênea. Tô ficando louco. Homogênea. 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 Tá? Se entre carbonos... Peraí, deixa eu colocar para baixo, senão vai confundir. Se na tua cadeia você tiver um átomo que não é carbono, mas ele está ligado entre carbonos, esse átomo passa a se chamar heteroátomo.
Traduzindo ao pé da letra, é um átomo diferente de carbono que está no meio da cadeia. Só que cuidado, tá, gente? Ele tem que estar no meio da cadeia. Se ele estiver na ponta da cadeia, ele não é heteroátomo. Se eu colocar o nitrogênio aqui no canto, ó, ele não é heteroátomo. Ele tem que estar entre carbonos. Tá? Você tem isso em aminas, você pode ter em amidas, você pode ter com éter e pode ter com éster. São as funções que mais aparecem. Tá? Nesse caso, eu chamo a cadeia de heterogênea. Heterogênea. Tá? Se você já manja isso aqui, beleza, o problema é menos para você. Se você ainda não tem prática, vocês vão perceber que a gente vai desenhar tantas cadeias, tantos compostos, que isso vai se tornando natural à medida que a gente vai evoluindo no conteúdo, tá? A gente vai pegando os compostos orgânicos, vai desenhando, dando nome, classificando a cadeia, tá? Então, não acho que valha muito a pena ficar estudando isso, tipo, separar um dia para estudar isso. Vai fazendo as questões, vai se deparando com isso. A gente vai ter aula semana que vem, depois na outra, tá? E à medida que a gente for avançando, esses conceitos eles vão ficando cada vez mais tranquilinhos, tá? Mas ressalto, isso não cai, porém é importante, porque daqui a gente vai aprender a dar nome, a gente vai discutir reação. Então, não é para tipo fingir que isso não existe, tá? É só para não ficar muito pirado com esses nomes, principalmente para quem não tem hábito de estudar orgânica, para quem nunca estudou ou que não acompanhou legal orgânica durante o cursinho, tá? Beleza? Tranquilo? Ahn, Cara, eu acho que eu vou parar por aqui, gente. Até porque também falta 9 minutos, né? Eu vou parar por aqui. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar. Se não, a gente passa a régua.